Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde de hoje. Hoje vamos tratar de um assunto bastante delicado, gravidez na adolescência. Pois é, esse tema merece sim muita atenção por parte de toda a sociedade, por parte também dos órgãos que fazem políticas públicas para a nossa sociedade. Só para você ter uma ideia de como esse problema é sério em todo o mundo, por ano, são cerca de 7 milhões de partos, 7 milhões de crianças que nascem de mães adolescentes. Já pensou o que isso significa? É realmente uma estatística muito alta que nós precisamos se debruçar sobre ela. Aqui no Brasil, essa realidade também é bastante preocupante. Para você ter uma ideia, por ano, são 434 mil crianças que nascem de mães adolescentes. Esse número que eu te dou é referente a mulheres entre 15 e 19 anos. Ou seja, se a gente puxar um pouquinho mais para trás, para as mulheres, as meninas de 10, 11 anos, esse número vai subir ainda mais. Essa realidade já foi muito pior. Isso não significa que, por estarmos melhorando, chegamos onde deveríamos chegar. Não. A maioria dessas gestações não são planejadas, não são gestações desejadas. E nós precisamos realmente conversar sobre isso, conversar sobre o corpo da mulher, sobre o corpo dessa adolescente. E por isso nós vamos conversar com o médico Marcelo Ticiani, que está conosco, ele que é ginecologista e obstetra e vai nos ajudar a compreender um pouco dessa conjuntura. Inclusive, doutor Marcelo, que vivencia também no dia a dia essa realidade, acompanhou já mães, né, muito jovens e traz também essa experiência para a gente do que isso significa. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Viva Saúde. Seja bem-vindo. Bom dia, Mirna. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando com todos os seus telespectadores aqui no Viva Saúde. Doutor Marcelo, a gente sabe que uma gestação aos 10, 11, 12, meu Deus, é muito prematura, é muito prematura. Eu sou mãe, então isso até me assusta pensar em meninas tão jovens grávidas, em adolescentes tão jovens, meninas de 15, 16 anos grávidas. Isso chega a machucar um pouco a gente quando eu penso nisso enquanto mãe. Porém, eu sei que isso é uma realidade muito latente no país. Quero saber do senhor um pouquinho dessa sua experiência de vida. Isso realmente é tão comum quanto os números nos mostram? Bom, ele é comum e faz parte aí de uma cultura que você pode observar que cada vez tende a crescer de acordo com a classe social e de acordo a região da onde que se insere essas nossas crianças, essas nossas adolescentes. O impacto social na vida dessas adolescentes, dessas crianças é muito grande. A maioria delas se encontram em épocas escolares. Os seus pares, né, os seus cônjuges de alguma, são bastante jovens também na maioria das vezes estão em ambiente escolar. E, normalmente, as questões financeiras também, tirando, né, as questões da própria saúde dessa adolescente, dessa criança, acaba trazendo um problema ainda maior, porque se vemos as estatísticas, a imensa maioria dessas crianças, dessas adolescentes que acabam engravidando nesse período tão jovem, elas fazem parte de um núcleo familiar de baixa renda. Então, acaba se acarretando, tornando-se um problema ainda maior, porque é um novo componente na família, numa família que normalmente também a gente pode observar que não tem uma estrutura familiar da mais adequada, fazendo com que a problemática que já estava presente dentro desse âmbito acaba tornando-se ainda maior. Pois é, e a gente tem aqui uma estatística que mostra que 66% desses óbitos não são intencionais. Esses dados são da Organização Pan-Americana de Saúde e mostram também outro dado importante que a gente está levando em consideração a vida como um todo dessas adolescentes. 75% delas acabam abandonando a escola. Ou seja, não é apenas uma gravidez prematura, mas essa gravidez, na verdade, vai desestruturar
uma vida, né, dessa pessoa, que ela vai ter os seus estudos interrompidos, né? Meninas, muitas vezes, de uma classe social já bastante desfavorecida, então, realmente, tem uma tendência a ter um histórico de vida um pouco mais delicado. Isso realmente é bastante preocupante. Doutor Marcelo, em relação ao corpo da mulher, a gente sabe que a mulher em idade fértil, o corpo dela se prepara mês a mês, né, para gerar, né, para gerar uma criança. Mas a partir de que idade a gente consegue mensurar isso? A partir de que idade? Quando que o corpo de uma adolescente, o corpo de uma mulher está realmente pronto, realmente maduro e seguro para receber uma gestação? Perfeito. O primeiro sinal que a adolescente ela está em condições já de produzir a sua ovulação, ou seja, a sementinha onde que ela pode vir a gerar um bebezinho, a gente observa essa menarquia que nós falamos o termo médico, mas é a primeira menstruação, ela ocorre em média, né, na nossa realidade, na nossa cultura, em torno dos 12 anos, ok? Isso vai variar entre os 10 e os 16 anos, mas em média em torno dos 12 anos. Ali começa a ovulação dessas adolescentes. Porém, segundo a literatura, a gente observa que nós podemos considerar que o corpo dessa mulher esteja apta para começar a pensar em reprodução a partir dos 18 anos. Então, considere-se que a partir dos 18 anos, a mulher já tem uma condição física, nós não estamos falando de uma condição ainda psicológica, de uma condição ainda de maturidade para poder pensar em uma gestação. Que isso é um dado muito relevante. Às vezes as pessoas começam a direcionar um pensamento somente para a parte física. A parte física é um dos problemas, mas a parte psicológica também é muito importante, porque essas crianças que vão gerar crianças serão responsáveis, porém sem ainda ter a responsabilidade e o amadurecimento necessário. Mas, finalizando a sua pergunta, a partir dos 18 anos, considera-se que fisicamente essas meninas estariam aptas para dar início à sua vida reprodutiva. Fisicamente, tu deixou bem claro isso, né? Que é um dado quase, digamos, técnico, né? Isso não reflete realmente a questão psicológica, né? A questão emocional, enfim, dessas meninas, dessas mulheres tão novas. Doutor Marcelo, em relação, então, a essas gestações, seria consideradas gestações de risco, uma gestação na adolescência? Isso seria uma regra ou não? Como é que os médicos lidam com isso? Tem uma atenção realmente especial? Bom, pelo Ministério da Saúde, né, as pacientes adolescentes, elas se enquadram já em uma gestação que se necessite de maiores cuidados. Os casos devem ser individualizados, né, cada qual de acordo com essas adolescentes que possam ter alguma comorbidade prévia, alguma doença prévia, porém, elas já se enquadram, sim, num grupo de maior cuidado devido à própria imaturidade dessas adolescentes. Do ponto de vista físico, nós podemos observar que adolescentes têm maior chance de trabalho de parto prematuro. Os trabalhos de parto prematuro geram um problema muito grande, tanto do ponto de vista institucional, porque a nossa rede normalmente não tem leitos suficientes para esses prematuros. Também gera um problema maior ainda, porque demora muito mais para podermos reinserir essas adolescentes ao âmbito estudantil, porque algumas acabam acompanhando esse RN durante meses dentro do ambiente hospitalar e meses realmente vários, 3 meses, 6 meses, tem situações até mais de anos, e aí isso acaba acarretando cada vez mais um êxodo dessas crianças, né, para o reingresso escolar. Sabemos que essa situação acaba tornando cada vez mais uma bola de neve. Esse problema com que nossas gestantes acabam tendo do âmbito de saúde vão gerando outros problemas mais, fazendo com que cada vez mais essas pacientes acabam tendo novas gestações indesejadas
dentro ainda da mesma adolescência, aumentando o risco novamente de passarem por essa mesma experiência ruim de probabilidade de doenças durante a gestação. Não só o trabalho prematuro, nós podemos citar outras situações, doenças graves, temos como a pré-eclâmpsia, que é a pressão que aumenta durante a gestação, ela é mais comum nos dois extremos da vida reprodutiva. Quanto mais jovens ou quanto mais velhas, nós vamos poder observar que a pré-eclâmpsia, que é a principal causa de mortalidade materna no Brasil e quase que uma das causas do mundo, acaba tendo uma incidência, né, uma incidência maior nessas adolescentes. Outras situações também, crescimento restrito, né, devido a esse corpo estar ainda em formação, acabamos observando também que o nascimento de bebês com restrição de crescimento é mais comum. Essa restrição de crescimento pode gerar um impacto também no desenvolvimento dessas crianças, certo? Fazendo com que o seu nível de aprendizagem, o seu nível de desenvolvimento, socialização, se torna cada vez mais difícil. Pois é, e só complementando aqui a sua fala, doutor Marcelo, a gente tem aqui um dado mostrando que 15,3%, não, 15, são registrados 15,3 óbitos de bebês a cada 1.000 nascidos vivos de adolescentes, né? Ou seja, ainda realmente é uma mortalidade alta, né, para essa classe, né, a classe de adolescentes, realmente que requer todo o cuidado. Doutor Marcelo, em relação ao pré-natal, existe alguma modificação do pré-natal convencional para as meninas adolescentes? Por exemplo, elas são encaminhadas também a um serviço de acompanhamento psicológico, enfim. Existe alguma orientação diferenciada nesse pré-natal? Bom, novamente, cada caso deverá ser individualizado, ok? Dentro da rotina do pré-natal, adolescentes que não tenham nenhuma doença, nenhum problema de saúde, ela vai seguir a regra que preconiza o Ministério da Saúde, onde que ela deve ter pelo menos uma consulta no primeiro trimestre, pelo menos, certo? 2 consultas no segundo trimestre, 3 consultas no terceiro trimestre. Isso não é uma regra, certo? Mas acaba sendo uma normatização para que tenhamos, no mínimo, esse nível de acompanhamento. Com certeza, essas adolescentes devem ser encaminhadas, sim, para o serviço de psicologia. Devem, sim, estar sendo acompanhado por esses profissionais, não só a adolescente, como também o seu par e, principalmente, os seus familiares. Porque a rejeição inicialmente, a cobrança inicialmente dessas gravidezes, que na sua imensa maioria são indesejadas, é muito forte e acaba trazendo um dano muito maléfico para essas crianças do ponto de vista psicológico e emocional. Então, o acompanhamento do profissional de psicologia, algumas vezes se faz até a necessidade de encaminhar para um profissional de psiquiatria, se faz muito necessário e é muito pertinente. Doutor Marcelo, indo um pouquinho antes ainda dessa questão, qual é a idade que os pais devem estar mais atentos, devem começar a buscar uma orientação profissional para as crianças, para as adolescentes e pré-adolescentes? Qual é a idade que os pais devem encaminhar seus filhos à consulta ginecológica? Enfim, dá para ter uma orientação desse tipo também? Bom, eu acredito que a orientação dessas meninas começa muito antes do encaminhamento delas para os seus ginecologistas. Eu acho que dentro do próprio ambiente familiar, um diálogo sobre educação sexual, um diálogo sobre meninos e meninas. Eu sou pai de 2 meninas. Sempre tive um ambiente muito plural dentro da minha casa, muito aberto em relação ao que seja a sexualidade. Lógico que eu sou bastante conservador, temos que ter uma conversa de acordo com a faixa etária. Não podemos extrapolar para informações que ainda não faz parte da formação e do próprio conhecimento e sentimento dessas crianças. Mas é ali,
é em casa que dá-se o início da prevenção para a gravidez na adolescência. Aí são degraus, né? Uma vez que essa criança dá início à sua idade escolar, também a escola deve ter um papel muito importante nessa formação do conhecimento sexual. Mas um conhecimento, volto a insistir, que seja adequado cada qual para a sua idade. E esse tema deve ir abordando. No momento que essa menina começa a desenvolver os caracteres femininos, que chamamos no âmbito da medicina pubarca, telarca, que são o crescimento das mamas, a pelificação na região vaginal, os pelinhos que começam a nascer na região vaginal, ela deve ser encaminhada, sim, ao ginecologista que trata da especialidade infanto-puberal. O pediatra dessas meninas, o pediatra desses meninos também devem estar sempre inseridos nesse âmbito. O que observamos muito é que quando se fala em adolescência, gestação na adolescência, toda a atenção é voltada para a menina. Nós esquecemos, certo, que as meninas não engravidam sozinhas. Elas precisam ter um homem, um par, um menino. E nós não educamos os nossos meninos. E quando o fazem, acabam educando de uma maneira não, como é que eu posso dizer? De uma maneira não adequada, né? Com aquele ambiente de tudo eu posso, certo? Que quanto mais homem ele se torna, isso faz com que essas crianças, esses adolescentes do sexo masculino, acreditem que as relações sexuais, acabam banalizando as relações sexuais, não dando a importância e a responsabilidade devida que elas acabam acarretando quando isso ocorre de maneira sem a prudência e sem a responsabilidade necessária. Então, só para finalizar, as meninas devem dar início já quando os caracteres femininos começam a aparecerem. Inicialmente, a pediatra pode ir acompanhando. Normalmente, quando dá início à aparição do ciclo menstrual, do fluxo menstrual, a ginecologista infanto-puberal daria aí a continuidade aos cuidados da saúde da mulher dessa menina ou desta adolescente. Doutor Marcelo, quero agradecer os seus esclarecimentos. Acho que foi extremamente válido, importante essa conversa da gente, que foi tão didática. O senhor nos ajudou aí a compreender um pouco esse universo que é tão delicado. Muito obrigada pela sua participação no programa Viva Saúde. Ok, eu que agradeço o convite de vocês e me coloco à disposição sempre que precisarem para a gente poder conversar sobre sistemas tão importantes, tanto da nossa sociedade, quanto das nossas adolescentes e das nossas crianças. Gente, então não sai daí, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, vamos falar também sobre abuso sexual, enfim, sobre temas bastante relevantes. Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente continua o nosso programa Viva Saúde. Até já!